Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Bom, eu estou aqui na fila para lavar o carro, Lavar o carro para depois continuar trabalhando. Estou trabalhando, mas eu tirei aqui um tempinho, enquanto eu estou esperando, para gravar um vídeo. Gálatas capítulo 2 diz assim: depois, passados 14 anos, isso Paulo falando aos Gálatas, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Quem são os gentios? São todos aqueles que não são judeus na carne, ou seja, que não são judeus. Então, todos os outros povos que não são judeus na carne são considerados gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. O que era circuncidar-se? Era fazer uma operação no órgão masculino do homem, tipo uma operação de fimose que caracterizava que aquela pessoa era judia, que aquele homem era um judeu. Por isso que fala da circuncisão. Por isso que Davi disse: quem é este incircunciso? Falando para o filisteu, todos aqueles que não são judeus, então eram incircuncisos. E aí, o que acontecia? Haviam aqueles que acreditavam assim: olha, isso faz parte da lei, a circuncisão. Mesmo que você tenha crido em Jesus, você tem que ser circuncidado. E Paulo não aceitava isso, Isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Isso digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, por aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Veja, Pedro, ele pregava o evangelho da circuncisão. O que era o evangelho da circuncisão? Ele pregava para os judeus. Pedro, Tiago e João pregavam para os judeus o evangelho misturado com o judaísmo, com práticas judaicas. Paulo pregou o evangelho da incircuncisão, ou seja, Paulo pregou o evangelho para os gentios, sem práticas judaicas. Tá? O que você vê em muitas denominações é o evangelho que foi pregado por Pedro, João e Tiago para os judeus, o evangelho cristianismo misturado com judaísmo. O que, na verdade, nós que somos considerados gentios, devemos seguir os ensinamentos do apóstolo Paulo. É claro que podemos tirar uma coisa ou outra ali dos ensinamentos de Pedro, João, de Tiago, mas as 14 epístolas que Paulo escreveu, essas foram direcionadas aos gentios. Nós somos gentios, português, brasileiro, africano, espanhol, argentino, americano, enfim, não fazem parte na carne do povo judeu.
Então, veja que esse entendimento é muito importante que as pessoas tenham. E é esse evangelho que eu me dispus a pregar, o evangelho da incircuncisão, um evangelho sem práticas judaicas. E por isso que eu tenho pedido a sua ajuda, né? Tenho pedido a você que me ajude. Tem aí na descrição do vídeo como você pode me ajudar. Nós estamos construindo um pequeno estúdio para nós termos as nossas lives e também as nossas transmissões da igreja em casa, para levar o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho que foi pregado pelo apóstolo Paulo. Não é o evangelho da sinagoga, não é o evangelho do templo que foi destruído em 70, não é o evangelho de Moisés, das leis, misturado com o judaísmo, não. É o evangelho da graça, tá? O evangelho da graça, é esse que nós vamos levar. Então me ajude, eu estou precisando da sua ajuda, ainda tenho que colocar uma porta nessas imagens aí. Essa imagem que você está vendo é do pequeno estúdio, já colocamos a janela para fechar, colocamos alguns tijolos de vidro, agora preciso colocar a porta e também pagar a mão de obra da pessoa que está fazendo. Então me ajude, tem aí a conta que é do Brasil, Caixa Econômica Federal, o Pix, tem também a conta de Portugal com o MPWay, tá bom? Se você quiser me ajudar voluntariamente, eu agradeço. E se você quiser entrar em contato comigo e você quer nos ajudar nesse trabalho, levar, né, esse evangelho, o evangelho da incircuncisão, da graça, entre em contato comigo pelo WhatsApp, sinal de mais 351-934-376, é isso mesmo, deixa eu ver, 354, eu vou ver aqui, confirmar aqui, para não ter nenhum problema, sinalzinho de mais, né, o sinal de mais, você coloca o sinal de mais, que representa o 00, aí depois você coloca 351, que é de Portugal, 934-354-376. Vou repetir, sinalzinho de mais, 351-934-354-376, tá bom? Eu vou ficando por aqui, que já está chegando a minha vez aqui de lavar o carro e continuar o trabalho. Forte abraço e vamos em frente.